Você já teve a sensação de que os dias estão passando rápido demais? Você acorda, trabalha, resolve problemas, dorme e quando percebe, lá se foi mais uma semana, mais um mês, um ano. E o mais estranho é que no meio disso tudo a gente continua indo à igreja, continua orando, lendo a Bíblia, mas por dentro parece que algo foi ficando cada vez mais distante. Hoje eu não quero falar de grandes pecados, de quedas escandalosas, mas eu quero falar de algo muito mais comum e rotineiro: o viver no automático. O automático, ele não nos tira da igreja, não nos tira do ambiente cristão, mas vai aos poucos tirando nossa sensibilidade. Sabe quando nossas orações se tornam repetidas demais? Quando nós não conseguimos nos relacionar com o Pai de maneira sincera e autêntica? Nossas orações vão se tornando apenas um roteiro e a gente ora porque tem que orar. A gente passa a ler a Bíblia sem atenção, sem entender o que de fato nós estamos lendo, sem reconhecer a voz de Deus através daquela leitura, como se fosse apenas mais um livro, e a gente passa a assistir o culto como um espectador. Eu sempre aprendi que nós não nos reunimos na igreja para receber. Pelo contrário, nós vamos lá para oferecer, para ofertar, para nos reunirmos com os nossos irmãos e ali naquela união a gente oferecer um culto a Deus. E quando a gente sai da condição de ofertante para a condição de espectador, a gente passa a oferecer um culto incompleto. Não é que a gente para de buscar a Deus, mas é que, sem perceber, Deus vai virando parte da nossa agenda e não mais o centro dela. Antes de continuar, eu quero te pedir algo. Se essa reflexão está falando contigo de alguma forma, se você se identificou de alguma forma, curte esse vídeo, compartilhe ele com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. E se você está gostando desse conteúdo, por favor, se inscreve no meu canal. Isso vai ser de grande ajuda para mim, vai ser um grande incentivo. E sabe, o meu intuito aqui, o meu propósito não é apenas trazer entretenimento. Tenho isso em mente também, tenho alguns planos, alguns projetos, mas eu quero estar junto com você nessa caminhada cristã diária, para que nós possamos crescer e evoluir juntos. O maior perigo do automático é que ele nos faz acostumar com o sagrado. O nosso louvor, ele vira uma música comum, sabe? Aquele louvor que fazia parte do nosso devocional, que nos levava ao quebrantamento, às lágrimas, passa a ser parte da nossa playlist diária. Aquele louvor que marcou a nossa vida devocional é uma música agora. As nossas orações se tornam um discurso. Sabe, talvez eu vou pegar um pouco pesado no que eu vou falar agora, mas eu passo a lembrar dos fariseus, quando Jesus diz que iam à praça pública e levantavam suas mãos para orar. Sabe, aquilo ali não era uma oração sincera, mas era um discurso de: eu sou crente, olhem para mim. A Bíblia se torna um livro comum para nós, se torna uma leitura comum, como um livro qualquer. Cara, tem gente que está espiritualmente cansado e não porque faz demais, mas porque faz sem presença. É a falta de fome, falta de quebrantamento, tudo é feito como se fosse uma obrigação. Eu tenho que fazer porque o manual do crente diz que eu sou crente se eu orar, se eu for à igreja, se eu ler a Bíblia. E não é falta de culto, não é falta de devocional, é falta de entrega.
Eu quero falar sobre 3 coisas simples que eu aplico na minha vida diária e que me ajudaram a sair dessa prisão automática. E a primeira delas é viver com menos pressa. Sabe, quando nós andamos apressado, nós não conseguimos enxergar os pequenos detalhes e as coisas simples. E Deus normalmente está nos pequenos detalhes e nas coisas simples. Deus normalmente fala e se manifesta nos pequenos detalhes e nas coisas simples. A segunda coisa é viver com menos performance e mais sinceridade. Sabe, a performance me faz mostrar o quanto eu sou bom em algo. A performance me faz ser admirado pelas pessoas, mas a sinceridade faz com que eu seja visto por Deus. E a terceira é voltar ao lugar secreto. E voltar ao lugar secreto fala de viver com menos pressa também e viver com menos performance também. Porque no lugar secreto você é quem você é. No lugar secreto você quebranta o seu coração, só Deus te vê. Ali o ego, o orgulho são destroçados e Deus te ouve. Hoje Deus não está te chamando para fazer algo novo, mas Ele está te chamando para sentir de novo. Voltar ao lugar onde Deus não era rotina, onde a oração não era automática e a presença dele era suficiente para você. E eu quero te fazer uma pergunta. Você está vivendo com Deus ou está apenas passando por Ele todos os dias?